começamos na semana passada a falar sobre esse tema aí que nós estamos chamando de só uma brecha. Last week we started a series talking about just an opening. The topic was just an opening. E eu quero continuar hoje falando sobre esse mesmo tema, só uma brecha. And I want to continue talking about this topic, only an opening. E para você entender melhor de onde a gente está vindo construindo essa brecha, and just for you to understand more or less where we're going with this opening. Abra sua Bíblia ou pega o seu telefone celular aí, a sua Bíblia eletrônica. Open your Bible or your phone and Capítulo 5, and verso 17 a seguir. Where? The book. Capítulo 5, Lucas. The Gospel of Luke. Capítulo 5, chapter 5, verso 17, verse 17 até o 26. to 26. Eu vou repetir o que eu falei semana passada. Se você não leu a Bíblia a semana toda, hoje você vai ter a oportunidade de ler sua Bíblia. I'm going to say that if you didn't read your Bible this past week, well, now's your opportunity. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. The Word of God says this. Eu vou ler somente o último verso, os dois últimos versos, e vou contextualizar vocês no texto. I'm only going to read the last two verses of this passage and give context to the rest of it. Diz assim: imediatamente ele se levantou na frente deles. It says, immediately he stood up in front of them. Pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Took what he had been lying on and went home praising God. Todos ficaram atônitos. Everyone was amazed E glorificavam a Deus. and gave praise to God. E cheios de temor diziam: They were filled with awe and said, hoje vimos coisas extraordinárias. we have seen remarkable things today. Vou repetir: todos ficaram atônitos I'll repeat, everyone was amazed e glorificavam a and Deus. gave praise to God. E cheios de temor diziam: They were filled with awe and said, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém. we have seen remarkable things today. Contexto do texto: What's the context of this text? Jesus está ali aos arredores de Cafarnaum. Jesus was there in Capernaum. E lá nesta cidade, várias pessoas se reuniram na casa de uma pessoa. And there in that city, many people grouped up in the house of one person. Eu vou parafrasear mais ou menos o texto, o contexto desse texto que nós lemos, I'm going to more or less paraphrase the context of this para nós caminharmos para frente. for us to continue Me forward. parece que a casa era bem pequena, It seems to me that the house was very small, porque naquela região as casas eram pequenas. because in that region the houses were small. Não como a sua, que é uma casa grande, Not like yours, which is a tem um large quintalzão. house. It's got a large patio. Mas a casa parecia ser pequena porque nos diz o texto But we know it's small because in the days of the text, que a casa estava cheia de pessoas. the house was full of people. Do lado de fora da casa tinha muita gente. On the outside, there were many people. Impossível de entrar pela porta da frente. It's impossible to enter through the front door. Impossível de olhar por cima da janela e ver o que estava acontecendo lá dentro. It's impossible to look over into the window and see what was happening inside. A casa estava cheia. The house was full. Lugar para ninguém. There was no place for anybody. Sabe aquelas festas que você vai de vez em quando, ou já foi, e que o salão principal estava lotado, não tinha nem como se movimentar? Do you remember any party, if you've ever been to one, where the main hall, the main room was completely full? Mais ou menos assim. It was more or less like that. Nos diz o texto que um homem paralítico The passage tells us that paralyzed man foi trazido até aquela casa porque eles haviam ouvido falar que Jesus estava lá. was brought to that house because they heard that Jesus was there. Jesus estava lá. E uma coisa interessante que nós pontuamos na semana passada
And something interesting that we pointed out last week, quando Jesus está na casa, when Jesus is in the house, quando Jesus está na nossa when casa, Jesus is in our house, pode ter certeza, you can be sure milagres irão acontecer, that miracles will happen. Aleluia. coisas formidáveis irão acontecer, Formidable things will happen. coisas inesperadas irão acontecer. Unexpected things will happen. Pode ter certeza. You can be sure. E lá estava aquela multidão. And there was that multitude. A primeira parte, as pessoas estavam lá para ouvir o que Jesus estava ensinando. The first group was there, were people there that were there to Ou listen to seja, what Jesus aqueles was que teaching. estavam ouvindo Jesus, Or to say that those that were listening to Jesus, eles haviam ido até aquela casa para ouvir o que Jesus tinha para dizer. they went to that house to really hear what Jesus Eles was saying. sabiam que Jesus não somente era o Filho de Deus, They knew that Jesus wasn't only the Son of God, mas ele era a própria manifestação do Deus vivo. but that he was the proper manifestation of the living God. E ele tinha algo a dizer. And he had something to say. Eu quero encorajar vocês a pensarem comigo que no primeiro versículo do livro de Gênesis, And I want to encourage you guys to think with me back to the first chapter of Genesis. lá no primeiro verso, In the first Jesus está lá no primeiro verso com a essência de Deus. Jesus is there in that first verse with the essence of God. Quando diz lá que Deus criou os céus e a terra, It says there that when God created the heavens and the earth. quantos já leram esse versículo na Bíblia? Que Deus criou os céus e a terra. Quantos How já many leram? have read this verse before? in É the o Bible? primeiro versículo da Bíblia. It's the first verse in the E o Bible. mais interessante, sabe o que And é? the most É que interesting muitas thing is pessoas não creem em Deus. that many people don't believe Muitas in God. pessoas não creem em Jesus. Many people don't Muitas believe in pessoas Jesus. dizem que Jesus não é Deus. Many people say that Jesus is not God. Deixa eu dizer algo para vocês que no texto original, But let me say that in the a original palavra text, Deus usada nesse primeiro verso that the word God used in that first verse é a palavra hebraica Elohim. is the word, the Hebrew word Elohim. E a palavra Elohim significa And the word Elohim means que ser that one plural person, one person but plural, estava manifestando naquele momento e criando os céus e a terra. was in that moment manifesting and creating the heavens and the earth. Elohim é a palavra para o Deus Pai, Filho e Espírito Santo do Velho Testamento. Elohim is the word for the God Father, the Son, and the Holy Spirit No Velho Testamento. in the Old Testament. E esta mesma palavra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, And the same word, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, aparece algumas vezes mais no Velho Testamento. appears some more times in the Old Testament. Elohim. Elohim. Repitam comigo, Elohim. Repeat after me. Elohim. 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 Estranha a palavra, não é verdade? It's a weird word, right? Mas é a palavra para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. But it's the word for God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Quando lá no versículo 26, no mesmo capítulo, diz o seguinte: And there in verse 26 of the same chapter, it says this: façamos o homem segundo a nossa imagem We will make man after our image e a nossa semelhança. and our resemblance. Quem que está falando aqui? Who's speaking here? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque está num plural. Because it's in the plural. E o início desse mesmo verso 26 começa com Deus. And the beginning of this verse 26, it starts with God. Deus Elohim. Então a palavra Elohim aparece aqui no verso 26. God Elohim, the word Elohim. Eu appears in disse verse tudo 26. isso sobre Elohim I say all of this about Elohim para nós entendermos que aqueles que concorreram para ir para aquela casa so that for all of us to understand that those that ran to go to that house foram lá naquela casa para ouvir o que Jesus, o membro deste Elohim, este Deus tinha para falar para eles. they ran to this house to hear what this Jesus, this part of the Elohim had to say.
E eles vieram todos entusiasmados. And they came very enthusiastically. E aí, como está ali mais ou menos naquela fotografia, naquela gravura, And then more or less how it is in this photograph, in this drawing, acontece algo fantástico naquele momento. something fantastic happens at that moment. A multidão do lado de fora, The multitude from outside, 4 amigos. 4 friends. Eu gosto muito dessas coisas, que quando a gente lê a palavra, a gente presta atenção. I really like these things where when we read the word, we can pay attention. 4 amigos que tinham um amigo que era paralítico. And we see 4 friends that had and there was one friend that was a paralytic. Aqueles amigos tiveram interesse em levar o amigo paralítico até Jesus. And those 4 friends had the idea to take the paralyzed man to Jesus. Quando eles chegaram até a casa, não tinha acesso até Jesus. And when they got to the house, they didn't have access to Jesus. Mas vejam bem, amigos de verdade não olham para as dificuldades, eles procuram um meio para ajudar o amigo. But real friends do not look at the difficulties, but they look for a place to help the friend. Eles buscam por um caminho. They search for a way. Eles buscam por uma solução. They search for a solution. Gente, nós já temos gente demais que complica a vida da gente, concorda comigo? We already have so many É people in fácil our life encontrar that quem complicates our life. bagunça com a vida da gente. There's so many people that make a mess of our life. Mas quando nós buscamos entender quem são verdadeiramente aqueles que são nossos amigos, But when we finally understand and discover who really creia-me, our friends, verdadeiros amigos trust me, true friends irão apontar o caminho para will Deus, point you to the path to God irão aproximar você de soluções, and will bring to you solutions. ainda que a solução não seja aquela que você queira, Even if the solution isn't that mas é a what you solução want, que Deus tem para você. but it's the solution of what God E a has for melhor coisa que tem you. And the best thing é quando a gente está com o coração aberto is that when we have an open heart para ouvir o que Deus tem para gente, to hear what God has para for us, ouvir o que Deus quer falar conosco. hear what God has. Aquela multidão estava ali, fala conosco, Jesus. That multitude was there saying, E speak eles, with us, e Jesus. eles queriam ouvir. And they wanted to hear. E os amigos desse homem paralítico, And the friends of this paralyzed man, eles viram que não daria acesso até Jesus nos meios normais. and they saw that they would not be able to have access to Jesus through normal means. Imediatamente, eles olharam um para o outro Immediately they looked at one another, e tiveram uma ideia. had an idea. Vamos resolver o problema. Let's resolve this problem. Nos dias que eles subiram em cima da casa, On the day they went up and they got to the roof, eles abriram o telhado they opened the roof, e eles desceram o paralítico no meio da sala. and they lowered the paralyzed man in the middle of the room. Quando eles desceram o paralítico no meio da sala, o texto nos diz: When they descended the paralyzed man in the middle of the room, the passage tells us desceram o paralítico em frente a Jesus. that they lowered the paralyzed man in front of Jesus. Em frente a In Jesus. front of Jesus. A melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém The best thing that can happen in é quando someone's esse life alguém tem a oportunidade is when somebody has an de opportunity estar frente a frente com to be Jesus. face to face with Jesus. E quando nós estamos frente a frente com Jesus, And when we're face to face with nós não Jesus, precisamos ter medo, we don't need to be afraid porque Ele se importa conosco. because He cares about Você us. não vai ver em lugar nenhum nas Escrituras Sagradas You're not going to see anywhere in the Holy que Bible Jesus não se interessou por alguém. that Jesus was not interested in Ele somebody. sempre investiu tempo com as He pessoas. always invested time Ele with sempre people. amou as He always pessoas. loved people. Ele ajudou. He helped. Ele curou. He cured. Ele ressuscitou alguns He mortos. resurrected some dead. E a minha oração é a seguinte: And my prayer is this: Senhor, se em algum momento da minha vida Lord, if at any time in my eu life estiver morto, I am dead, ou se eu tiver alguma coisa mórbida na minha vida, or if I have some morbid thing in my life, eu lhe peço, Senhor, I ask you, Lord, me permita estar diante do Senhor
please permit me to be E before quando you. lá eu estiver, And when I'm there, ressuscita aquilo que está morto em mim. resurrect that which is Aleluia. dead. Traga uma esperança nova. Bring a new hope. Renova os meus sonhos. Renew my dreams. Renova a minha alegria. Renew my happiness. Renova o desejo de viver. Renew my O desire to live. desejo de continuar caminhando. My desire to keep Renova em walking. mim o desejo de acordar o dia seguinte. Renew my desire to wake up the next caminhar. day and walk. Dar mais um passo To take one more na step direção que o Senhor tem para mim. in the direction that you, Lord, has Este é for um me. grande problema. This is a big problem. Amém, ó Que Deus. muitas pessoas parecem que correm de Jesus. Many people seem as if they run from Jesus. E quando correm de Jesus, parece que estão dizendo: eu quero simplesmente o que o Senhor tem para mim, mas eu não quero nada com o Senhor. And when they run from Jesus, they say, Jesus, I want what you have for me, but I don't want anything to do Olha with só que you. interessante. Os amigos desceram Jesus desceram o paralítico para frente de Jesus. Look at how interesting. They lowered the paralyzed man in front of Jesus. 4 amigos. 4 friends. Deixa eu perguntar para todos nós. Olhem aqui para minha careca. Let me ask everybody, look at my bald head. Olhem para mim. Está brilhando. A luz aqui está esquentando. It's shining. The light here is heating up. Mas deixa eu fazer a seguinte pergunta para todos nós hoje. Let me make a question for all of us today. Levante assim as duas mãos, olhem para os seus dedos. Lift up both your hands and look at your fingers. Quantos destes dedos você diria que são os números dos seus verdadeiros amigos? How many of these fingers can you count as one real friend that you have in your life? Deixa eu te ajudar. Pode abaixar a mão com os dedos. Let me help you. You can lower your hands with Porque senão você vai começar a fazer assim. because then you're going to start to do this. Fica aí. Stay there. Fica. Não, eu quero voltar. Fica aí. Quando você para analisar, When you stop to analyze, para saber quem são os seus verdadeiros amigos. to see who are your true friends, Deixa eu dizer algo para todos nós. let me say something for all of us. Verdadeiro amigo A true friend não é aquele que fala sim para tudo que você quer fazer. is not that says yes to everything you want to do. Verdadeiro amigo é aquele que fala não. The true friend is that says no. Não quando você quer ouvir sim. They say no when you want to hear yes, E sim quando você quer um não para você. and yes when you want a no for you. Esse é um verdadeiro amigo. This is the true friend. Mas às vezes nós somos iludidos e pensamos que o bom e o verdadeiro amigo é aquele que ensaboa a gente. But sometimes, Que massageia o nosso ego, desculpa. we're told that the true friend is somebody that Massageia a gente. hypes us up, that only speaks sweet nothings to us. Obrigado, Caleb, por me ajudar aí. Meu bem, massageia o ego da gente. They build up our ego, E aí o que acontece? Parece que faz a gente se sentir bem. and they say, E a gente se sente bem por um momento. maybe we feel good with them, feel good for a moment, Daqui a pouco a gente está num buraco. and then soon we're in a hole, A gente olha para cima. and we look up. Puxa, esse buraco é fundo pra caramba. This hole is Como é que eu really vou deep. sair daqui? How will I ever leave this Eu place? já toquei o fundo. I already hit the E boa bottom, notícia é que a única maneira de sair é para cima. and the good news is that the only way to get out is up. Quando nós tocamos o fundo do poço da nossa vida, When we hit rock bottom in our life, só tem um lugar para nós irmos. there's only one place for us to go. Corremos para Deus. Run to Jesus. Corremos para Jesus. Run to Jesus. Esses amigos, gente boa, These friends were really good people. não mediram esforços para ajudar. There's nobody. No. Não mediram esforços Oh, para ajudar. they didn't measure their forces to help. Agora, olha só uma coisa interessante. No mesmo ambiente, além de ter amigos, In the same place, despite having friends, tinha uma turminha que estava lá só para criticar. there was a group there that was only there to criticize Jesus. Nós falamos isso rapidamente semana passada, não vou gastar tempo falando sobre isso. A gente estava lá só para criticar. Just like we spoke last week, I'm not going to waste time, but there were people A there just to religião criticize. judaica In the Jewish region, tem algumas seitas dentro dela. in the Jewish Groups. religion, there's some groups within them. E tinha lá, nessa ocasião, And in this occasion, os chamados fariseus those that call themselves Pharisees e um grupo de estudiosos chamados os mestres, os doutores da lei. and some studious people called the doctors of the law. O interessante é que
Jesus, ele veio para fazer o bem. And what's interesting is that Jesus came to do good. E mesmo que às vezes o bem de Jesus nos doa, And even then, the good that Jesus does hurts us. causa algum tipo de dor na gente, It causes some sort of pain in us, mas nos cura, but it cures us. nos ajuda. It helps us. Olha só. O paralítico desce no meio da sala. The paralyzed man descends in the middle of the room. Eu brinquei semana passada, quando o pessoal começou a tirar o telhado, né? I played around last week saying that when people start to take off the roof A turma que tiles, estava dentro da casa já de repente começou a puxar a peixeira, começou a puxar as armas. the people probably started to get their weapons out. Algum ladrão está entrando pelo telhado. They said, "Oh, a robber is coming in through the roof. Estamos preparados. We're prepared." Mas quando desce aquele homem no meio do salão, But when that man descended in the middle of the room, Jesus olha para ele Jesus looks at him e fala imediatamente para ele: os teus pecados estão perdoados. and immediately says, "Your sins are forgiven." Agora, olha só a coisa interessante. Now look at this interesting Antes de thing. Jesus falar, os teus pecados estão perdoados, Before Jesus says, your sins are forgiven, ele disse que ele viu muita fé naqueles amigos. he says that he saw so much faith in those friends. Ter fé, todos nós podemos ter, To have faith, all of us can have faith. mas a fé que aqueles camaradas tiveram But the faith that those guys had foi uma fé transformadora. was a transformative faith. Uma fé que iniciou o processo de cura daquele paralítico. A faith that initiated the process of healing for that paralyzed man. Agora, olha só. Uma fé que inicia A faith that starts e não termina and does not end não é fé. is not faith. É uma fézinha. It's a small faith. Por isso que alguns têm, parece bullying, né? It's why some people seem as if they A coffee maker. Coffee they maker. have a coffee. Não vai dar, né, para traduzir o que eu vou falar agora, mas eu vou falar e depois a gente inventa alguma coisa aí. The translation for what I'm about to say doesn't really make sense, but we'll come up with something. Tem pessoas que têm fé de bullying. There's some people that have a faith like a coffee maker. Por quê? Em português soa assim, é de pouca fé. Give me a hand. That's dumb. And Don't try this at home, please. in Portuguese, we say that it's like a coffee maker because Don't go there. It's not gonna work. it doesn't make sense. It doesn't make sense. I'm sorry. Veja bem, tem a fé muito pequena. They have very little faith, Aí a gente vai pro escapismo. and then we go to escape. Então tá bom, And so it's good porque Jesus disse: se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. because Jesus says that if I have the faith of a mustard seed, Só que a gente já não entende que a fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. it's just that we don't understand that we don't even have faith the size of a mustard seed. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que uma fé sem ação, ela é morta. And the word of God says that faith without works is dead. Nós podemos ter fé inicial, We can have that initial faith, mas se nós não tivermos uma fé persistente, but if we don't have a persistent faith, nós vamos chegar a lugar nenhum. we won't get anywhere. Fé significa que nós vamos agir, Faith means that we are going to act, porque sem agir não é fé. because without works, without acting, it's not faith. A palavra de Deus diz o seguinte, que fé sem obras ou sem ação, ela é morta. The word of God says that faith without works is dead. Eu pergunto para todos nós, qual o nível de fé que você tem? I'm going to ask for all of us, so what's the level of faith that you have? Uma fé inicial simplesmente, That simple initial faith, ou uma fé persistente? or a persistent faith? Uma fé que persiste apesar das A dificuldades. faith that persists through all Porque eu e difficulties. você Because you and I, precisamos de fé we need faith, persistente. persistent Os faith. 4 amigos
the four friends, tiveram fé inicial, they had the initial faith, eles tiveram a iniciativa they had the de initiative trazer um amigo até to Jesus, bring their friend until Jesus. mas logo na chegada eles tiveram problemas. But when they got there, they had Não dava para entrar na casa, they couldn't get into the as house. pessoas não queriam dar acesso, People didn't want to give e o access. pior de tudo, And the worst of all, o pessoal que estava lá dentro, the people that were os there, fariseus the e Pharisees os doutores da lei, and the doctors of the law, falaram logo quando Jesus perdoou os pecados do rapaz, said as soon as they started speaking, as soon as Jesus forgave the man's sins, disseram o seguinte: quem que ele pensa que é they said, who does he think he is para perdoar pecados? to forgive sins? Somente Deus pode perdoar pecados. Only God can forgive sins. E é uma grande verdade. It's a grand truth. Somente eles não sabiam quem era aquele que estava falando diante It's deles. just that they did not understand who was speaking Eles before não them. tinham o discernimento. They did not have the discernment. Eles não tinham a They revelação did not have the de revelation quem verdadeiramente era aquele que estava lhes falando. of who truly was there speaking. Eles não tinham a revelação They did not have the revelation de quem verdadeiramente era Jesus. of who truly was Jesus. Pobre deles. Poor them. Eles tinham a teologia, They had their theology, uma boa teologia, good theology, mas eles não tinham a experiência, o conhecimento. but they did not have the knowledge. Eles tinham a teologia. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Pay attention to what I'm going to say. Filosofia só por filosofia They had philosophy for the sake of philosophy. não nos leva a lugar nenhum. It doesn't take us Por any isso que a place. fé sem obras, That's why faith without a works, fé sem prática faith without practice é nada, is nothing. é nula. It's null. Por isso, quando aqueles 4 amigos souberam que Jesus estava ali, That's why when those 4 friends found out that Jesus was there, olha só a coisa interessante. look at this interesting Eles thing. não simplesmente vieram para uma classe de teologia com Jesus, They did not only come to have a class of mas eles theology vieram with para Jesus, uma classe de prática da fé com Jesus. but they came for a practical Eles class of enfrentaram faith. as dificuldades, They faced some challenges, pessoas os oprimiram na entrada, people oppressing them at the entrance. eles não desistiram. They did not give up. Pessoas falaram, vão embora, People said, let's go. eles não desistiram. They did not Pessoas falaram, give up. coitado deste paralítico, People said, poor paralyzed man. eles não desistiram. They did not give up. Eles continuaram firmes. They continued firm. Eles tinham tudo para desistir. And they had all the means to give up. Mas sabe o que aconteceu? But do you know what happened? Eles não desistiram. They did not give up. Porque a informação, Because the information, o conhecimento que eles tinham daquele que estava do lado de dentro the knowledge of those era that were on the muito inside maior was much greater do que simplesmente than simply o passeio que a maioria daqueles estavam fazendo naquele lugar. than what those that were simply Por isso as passing by that were doing that. dificuldades vieram, That's why difficulties came, as batalhas surgiram battles came, e eles não desistiram. but they did not give up. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Pay attention to what I'm going to Muitas say. pessoas desistem cedo demais. Many people give up too early. Muitas pessoas abandonam o barco cedo Many demais. people abandon the boat way too early. Muitas pessoas viram as costas para as oportunidades da vida cedo demais. Many people turn their backs on the opportunities of life way too Boa notícia para todos nós. Good news for all of us. Se Jesus está no barco, If Jesus is in the ship, se Jesus está na casa, if Jesus is in the house, saiba o seguinte: know one thing, não tem erro. there's no error. O milagre vai A acontecer. miracle will happen. Alguma coisa está para acontecer. Something is going to happen. Não desista porque na sexta você não alcançou o que você queria ter alcançado durante a semana. Don't give up if on Friday you didn't accomplish what you were Não supposed to accomplish throughout desista the week. porque este mês você não bateu a sua meta. Don't give up if this month you didn't meet your Não desista goals. porque este último ano está sendo um ano terrível. Don't give up if this last year was a horrible year. Não desista. Don't give up. Creia. Believe. Traga Jesus para dentro. Bring Jesus inside. Traga Jesus para a equação da sua vida. Bring Jesus into Se your ele life's equation. estiver lá, If he is there, você pode ter you certeza can be sure que alguma
coisa está para romper na sua vida. that there's something going to happen in your life. Ciclos irão ser quebrados. Shackles will be broken. Oportunidades virão. Opportunities will come. Curas irão surgir. Healing will begin to surge. Cura da alma. Healing of the soul. Cura do seu espírito. Healing of the spirit. Cura física. Physical healing. Aleluia. Cura na sua vida financeira também. Healing of your financial life. Preste bem atenção. Pay attention. Os amigos desceram o paralítico diante de Jesus. The friends descended the paralyzed man before Jesus. Quando Jesus curou, When Jesus healed him, quando Jesus perdoou, when Jesus forgave que him, os homens falaram mal, that the men spoke poorly of que him, os homens ficaram tentando diminuir o que Jesus disse sobre o perdão. that the men tried to diminish what Jesus was saying about forgiveness. Agora, presta atenção nisso. Pay attention to this. Perdão é fundamental. Forgiveness is fundamental. Perdão é fundamental para a cura da alma. Aleluia. Forgiveness is fundamental to Perdão é the healing of fundamental. the soul. É fundamental para a cura do seu espírito. It's necessary for the healing of the spirit. Perdão é fundamental para a cura do seu corpo. Forgiveness is necessary for Preste bem atenção no que eu vou te healing of the dizer. body. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Pay attention to what I'm going to say. Eu e a minha esposa temos trabalhado com pessoas ao longo dos anos. Me and my wife have worked with people throughout the years, E nós temos tido casos de pessoas com doenças psicossomáticas. and we had cases of people with psychosomatic illnesses. O que é uma doença psicossomática? What is a psychosomatic illness? É a manifestação no corpo, It's the manifestation of the body. é a somatização It's the e somatization manifestação no corpo and the manifestation in the de body tudo aquilo que você enfrenta e experimenta nas suas emoções. of everything that you experience in your emotions. Quando você não sabe como lidar com isso, When you don't know how to lead with this, quando você não sabe como vencer, when you don't know how to win against quando this, você não sabe como romper com isto, when you don't know how to beat isso this, vai te machucando por dentro. this goes hurting you on Quem the está comigo diz inside. amém. Who's with me? Isso Say vai te amen. machucando por This dentro, goes hurting you on vai the te inside. corroendo. It corrupts you. Imagine aquele homem paralítico. Imagine that paralyzed man. Ele ficou por muito tempo He stayed for a long time naquela maca. on that mat. Agora preste atenção nisso. Imagine você ser paralítico por muito tempo. Imagine if you were paralyzed for a long time. Quantos problemas emocionais que aquele homem certamente deveria ter? How many emotional problems did that man Só um have? contexto cultural para vocês entenderem. Just a cultural context for you guys Naquela to understand. região, uma pessoa que tinha defeitos físicos In that region, somebody that had physical geralmente era defects, deixado à margem da sociedade. they were left to the margins of society. Imagine só ser deixado à margem da sociedade. Imagine being left to the margins of society. Agora olha só. Jesus olhou para aquele homem Jesus looked at that man, paralítico. paralyzed. Jesus o amou. Jesus loved him. Jesus se importou com ele. Jesus cared for him. Jesus o curou. Jesus healed him. Jesus perdoou o que machucava ele por dentro. Jesus forgave what hurt him on the inside. Aquele homem veio não simplesmente em busca de cura física, That man did not only come in search for mas Jesus physical entendia que healing, aquele homem tinha necessidade de cura da alma. but Jesus understood that that man had a necessity Eu- for healing of the soul. Eu acho isso I fantástico. think that's fantastic. A possibilidade de você servir a um Deus The possibility of you serving a God que não somente entende as mecânicas da that vida, does not only understand the mechanics mas of o life, Deus que entende quem você é, but the God that understands who aonde you are, você está na sua jornada de vida, where you are in your o life que journey, você está precisando. what you're needing. Jesus é desse jeito. Jesus is like this. Ele entende você. He understands Ele you. entende a mim. He understands me. Por isso ele perdoou os pecados. That's why he forgave the man's Por isso ele sins. curou o físico. That's why he shared his body. Agora olha só bacana essa coisa. Now look at how great this is. Fantástico, olha só. Jesus simplesmente limpou o ambiente Jesus simply cleaned out the area
quando os fariseus e os doutores da lei questionaram, when the Pharisees and the teachers of the law questioned him, ele deu uma resposta bacana para he eles. gave a great response to them. Vocês estão aí duvidando, falando mal aí, bochichando contra mim, falando mal de mim. And he was there. He spoke to them and said, "You guys are all, speaking poorly of me. Então deixa eu dar uma lição para vocês. So let me give you a lesson. O que é mais fácil? What is easier? Dizer, estão perdoados os teus pecados? To say your sins are forgiven, Ou dizer, or to say você está curado? you're cured, you're healed. Levante e vai embora. Get up and go home. Pega a sua maca Get your mat e vai embora. and go home. O que é mais fácil? What is easier? Imagino eu que os fariseus e doutores da lei ficaram olhando um para o outro, I imagine that the Pharisees sem and teachers saber of o the que law, responder. they kept looking at each other without knowing Aí, what como to eles não say. deram uma resposta, Seeing as how they did not give an answer, Jesus só fez o seguinte: perdoados estão os teus pecados. so Jesus said, "Your sins are forgiven. Você está curado. You're healed. Pega a sua maca e vai embora. Get your mat and go home." Sabe o que Jesus faz? Do you know what Jesus did? Jesus simplesmente falou para aquele homem: Jesus simply said to that man, os seus traumas, "Your traumas, por causa da sua enfermidade, because of your sickness, estão todos curados, It's all perdoados. forgiven." Não somente Jesus disse isso, Not only Jesus saying this, mas Jesus curou aquele homem but Jesus healed that man daquilo que era momentâneo, of that which was momentary, daquilo que foi tatuado na mente dele. that which was tattooed on his Por mind. muito tempo, For a long time, aquele homem carregou a maca. carried his mat. Naquele dia, Jesus falou: On that day, Jesus said, a maca não vai te carregar mais, "The mat is not going to carry you mas anymore, você vai pegar a maca, but you will pick up your mat." aquilo que foi sinônimo de vergonha na sua vida, That which was aquilo que foi synonymous sinônimo with de shame, tristeza na sua vida, that which was synonymous aquilo with que sempre sadness, o fez lembrar que você era rejeitado na that sociedade. which was made you remember that you were Você vai rejected by pegar society. e You'll você pick it vai up, colocar nas and you're costas, going to put it on your back, e você vai caminhar and you're going to walk e vai embora para sua and casa. go home to your house. Chegando na sua casa, And getting to your house, não está escrito na Bíblia, it's not written in the Bible, mas é uma nota de rodapé but it's a footnote de São Leidmar. of Saint Leidmar. Chega na sua casa, He gets to his house. pega a maca He gets the mat. e joga fora, And he throws it out, ou então prega na parede. or he puts it up on his wall. Não para você ter saudades de onde você veio, Not to have mas missed para where it você came se from, lembrar de onde Deus te tirou. but to remember where God took Tem you from. gente que vive olhando para o passado, People live looking to the past, curtindo saudades do passado, liking the past, remembering the past. mas Jesus, ele quando nos cura, But Jesus, when He heals us, ele cura até mesmo as nossas He memórias heals even our memories de tudo aquilo que nos machucou, of everything that de hurt, tudo aquilo que nos feriu. of everything that Eu quero hurt te us. encorajar hoje, meus queridos. I want to encourage us today. Eu não sei aonde você se encontra na sua jornada de vida, I don't know where you encounter yourself mas eu in your sei journey que of life. Jesus está neste lugar. I know that Jesus is in this place. Você crê que Jesus está neste Do ambiente? you believe that Jesus is A in palavra this de place? Deus nos diz o seguinte. A palavra de Deus nos diz o The seguinte: Word of God says this one thing. onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, Where there are two or more united in my name, eu estarei ali no meio deles. I will be there. Eu acho que nós temos mais de dois ou mais aqui, I no think we nome have de Jesus. more than two than Hallelujah. three E se in the nós name of estamos Jesus. aqui no nome de And if Jesus, we're here in the name of Jesus, Jesus está em nós. Jesus is in us. Jesus não está nas paredes. Jesus is not in the Jesus walls. habita a nossa vida. He Jesus inhabits our habita life. a sua He vida. inhabits your E life. se Jesus está em nós, And if Jesus is in us, nós podemos dizer o seguinte: then we can say one thing, Ele hoje vai fazer algo tremendo. that today He's going to say Ele vai something. fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? He's going to Você crê? Veja bem, veja bem. Os quatro amigos criam. The four friends believe. Eu creio por você, meu querido e minha I querida. believe for you, my brother. Você crê nisso? Do you believe?
Os seus amigos não podem crer sozinhos. Your friends cannot O believe paralítico by poderia themselves. dizer: eu não quero, The paralyzed man could have said, Eu não I don't creio. want it, I don't believe, eu não acredito. I don't believe. Mas os amigos acreditavam. But his friends believed. E os amigos o expuseram para Jesus. And his friends brought him to Jesus. Eu não sei você, I don't know about you, aonde você está, where you are, na sua vida emocional, in your emotional na life, sua vida in espiritual, your spiritual life, na sua vida familiar, in your familial na life, sua vida profissional. in your professional life. Você e Deus sabem. You and God know. Vocês sabem onde vocês estão. You know where you are. Eu quero te dizer o seguinte: I want to say Jesus this. está nesta casa. Jesus is Meu in this Deus. house. Se você crê nisso, If you believe in this, eu vou te dar a oportunidade. I'll give you the opportunity. Eu vou crer com você, I will believe with you, independente do que for. independent of what it Que is, você esteja orando, that you be praying, que você esteja clamando, that you be shouting, exclaiming, pedindo a Deus. asking God. Eu te garanto I guarantee you que Deus vai aparecer. that God will appear, E Aleluia. Ele vai te abençoar. and He will Amém, bless you, Deus. Ele vai caminhar com and He você. will walk with Ele you. vai caminhar com você. He will walk with Ele you. vai caminhar com He você. will walk with Você não vai ter dificuldades de entrar na presença dele. you. You're not going to have any difficulty entering into Agora His presta atenção no presence. que eu vou dizer. Now pay attention to what E I'm nós going to vamos say, terminar. and we're going to finish. Nós vamos orar e vamos terminar. And we're going to pray, and we're going to finish. A vida por si só é um grande desafio. Life itself is a big challenge, E tem muitas coisas que tentam nos paralisar. and there's many things that try to paralyze us. Muitas coisas. Many things. Trabalhos. Work. Não, eu vou começar diferente. I'll start differently. Nós saímos do Brasil, We leave Brazil, salvo aqueles que nasceram aqui, except for those that were ou de born qualquer here, outra nacionalidade. or from any other nation. Os pais saíram e vieram para este país. The parents left and came to this country. Isso já é um grande desafio. That's already a great challenge. Não impossível, It's not impossible, mas dependendo onde nós caminhamos, but depending on where we walk, dependendo com quem nós caminhamos, depending on with who we walk, dependendo quem são os nossos amigos, depending on who are our friends, nós vamos chegar lá. we will get there. Se nós tivermos amigos If we have friends que se interessam por nós, that care about se us, interessam pela nossa causa, that care about our cause, se nós tivermos amigos if we have friends que vê as nossas lágrimas, that see our tears, se nós tivermos if amigos we have friends que estendam as mãos, that extend their hands, eu te garanto, I guarantee you você vai chegar lá. that you will get there. Agora deixa eu te dizer uma outra coisa ainda. Now let me say something else. Existem coisas na vida, mais coisas que querem nos paralisar. There exist more things that want to paralyze us. Às vezes o desafio de um trabalho. Perhaps the challenge of work. Às vezes nós saímos do nosso país So sometimes we leave our com o country preparo, com a capacitação. with the capacity. Chegamos a este país, We come to this country. nós temos que nos reinventarmos. We need to reinvent ourselves. Yes, e é verdade. It's true. Não é pecado reinventar-se. It's not a sin to reinvent De yourself. vez em quando Once in a while, e de quando em vez. and a while and a once. That was good, man. Ah, man, you did it. Vejam bem, vejam bem, nós temos que pensar nisso, a vida é cíclica. We need to think about this, the cycle of life. Se nós tivermos as pessoas certas do nosso lado. If we have the right people by our side. Quem são as pessoas certas? Who are the right people? São aquelas que nos apontam para Deus, Is it those that point to God, que nos apontam a direção, that points us in the right direction, que nos amam, that love us, apesar dos nossos desmandos, despite all of our flaws, que nos ama. that love us? A minha esposa me acha bonitinho. My wife thinks I'm cute. Essa madrugada eu perguntei, você me ama? Last night I asked, do you love Ela me? falou assim, eu te amo. And she said, I love you. Eu falei, você ainda me acha bonitinho?
And I asked her, De do you madrugada, think I'm cute? Os casados sabem como é que isso funciona, né, gente? The married couples know how that Deus é works. bom. Os não casados vão saber logo. The unmarried couples will Olha só. find out soon. Olha só. Independente se somos aceitos ou não. Independent of what, Se somos aceitos ou if we're não. accepted or not. Deus nos aceita e nos recebe de onde nós estamos vindo na nossa jornada de vida. God accepts us and receives us wherever we are in our journey of life. Deus nos recebe. God accepts us. Ele nos ama. He loves us. Olha só que coisa interessante, eu vou terminar. Now, look at this interesting thing, and I'm going to finish. A casa estava cheia. The house was full, E sabe o que aconteceu? and you know what happened? Jesus olhou para o paralítico. Jesus looked at the paralyzed man. Aleluia. Jesus olhou para o paralítico. Jesus looked at him. O cara cheio de defeitos. The guy full of defects. O camarada que era o improvável. What was improbable. O camarada que a sociedade tinha colocado à margem. The guy that society had thrown to the sides. Todo mundo à volta de Jesus. Everyone around Jesus. Mas ele parou, But he stopped prestou atenção, and paid attention, amou, loved, abençoou, blessed, curou. cured, E ele foi embora para casa celebrar Thanksgiving com a família dele. and he went home to celebrate Thanksgiving with his O family. texto nos diz isso, não está escrito Thanksgiving, mas ele saiu de lá louvando a Deus e exaltando ao Senhor, e as pessoas que estavam lá ficaram maravilhadas e diziam: hoje nós vimos grandes coisas acontecerem nesse The lugar. passage doesn't tell us he celebrated Olha que coisa Thanksgiving, fantástica, but it tells us gente. that he left yelling and proclaiming Esta semana God's nós glory. celebramos Thanksgiving. This week we celebrate Thanksgiving. E esse texto, no final, And this text at the end, this passage, fala sobre agradecimento. talks about thankfulness. Quanta coisa nós temos pedido para Deus, né, gente? How many things have we said to God? Quanto nós fazemos, nós tornamos Deus busy com os nossos pedidos. How do we think that we make God busy with all of our questions, all of our tasks? Quanta incongruência nos nossos pedidos. How is there congruence in our questions? Quanto peso nas nossas malas que nós trazemos. How much weight do we have in the baggage that we carry? Quanto tempo nós tiramos para agradecer. How much time do we have to thank God? 2020 eu perdi muita gente. 2020 I lost a lot of people. Alguns de vocês também perderam vários. Ou alguém. A lot of you guys lost a lot of people as well, or somebody. Você não perdeu a sua vida. But you did not lose your life. Não desista de você, Do not give up on yourself, porque Deus não desiste de você. because God does not give up on you. Jesus não desistiu de você. Jesus did not give up on you. O seu endereço pode ter mudado. Your address may have changed. As suas esquisitices podem ter escalonado. Your quirks may have changed. As suas loucuras devem ter escalonado. Your craziness may have gotten worse. Uma boa notícia. But it's good news. Jesus continua sendo Jesus. Jesus continues being Jesus. Deus continua sendo Deus. God continues being God. E Ele quer te abençoar hoje. And He wants to bless you today. Eu não sei onde você se encontra na sua jornada de vida. Eu sei onde eu estou. I don't know where you are. I know where I am. Eu não sei como é que o seu sapato está machucando o seu pé. I don't know if your shoes are hurting your feet. Eu sei do meu. I know about mine. Eu sei de uma coisa bacana também. But I also know something great too. Tenha certeza. Be sure Se você crer that if you believe e se aproximar de and Jesus, come closer to Jesus, o final da sua história é linda. the end of your story will still Linda. your story will be beautiful. O final da sua história vai ser fantástico. The ending of your story Vamos ficar will de be pé. fantastic. Let's stand up.